Saudações, galera, sejam todos bem-vindos a mais um review do Meia Lua. Eu sou o Verta, o seu anfitrião, e hoje o review é literário. Hoje eu vou falar da saga de Duna que eu li. Basicamente, são 6 livros, sendo que o primeiro é do Frank Herbert, e ele foi lançado, o primeiro deles, em 1965, se eu não me engano. São 6 livros excelentes, assim. Tem um trabalho, todos os 6 juntos dá em torno de umas 3.000 páginas, mais ou menos, assim. Uma porrada boa. Mas qualquer saga mais longa daria para considerar esse número, né? Mas vale muito a pena, é um livro de ficção científica clássico. Ele conta a história geração após geração da, vamos considerar assim, da família Atreides, porque sempre as pessoas são geneticamente ligadas a essa família, tem o sangue Atreides, vamos dizer assim. Duna, ele é um planeta que ele é basicamente inteiro um deserto. Acho que ele dura 4 livros, depois os outros livros começam a ser, os outros 2 últimos são outros locais e tal. Me chamou muita atenção porque ele é um livro basicamente político. Apesar de ter tudo isso, o foco não é em ação, em aventura, você tem um pouquinho de, por exemplo, por que o livro chama Duna? Porque em Duna você tem o que eles chamam de vermes, que são basicamente vermes da areia gigantes, enormes, e eles produzem o melange, que é uma substância que eles falam que tem cheiro e lembra muito canela, uma especiaria. Basicamente a história é, essa melange é de suma importância para o universo, porque ela dá algumas características. A primeira, dá um pouco de presciência, e essa presciência é exatamente o que os navegadores, que eles chamam, das naves usam para fazer a viagem na velocidade da luz sem bater em nada. Então viabiliza a viagem da luz porque eles conseguem prever, se eu for nessa direção eu não vou bater em nada, se eu for nessa eu vou bater, se eu for nessa eu vou bater. Então com isso eles conseguem definir as rotas de comércio e tudo. Então já começou aí. A segunda, dá longevidade para as pessoas. A terceira, deixa o seu olho azul, mas é algo muito mais impactante no começo. Depois você até esquece que as pessoas têm olho azul, porque chega no momento que a história tá rolando em Duna e muita gente consome especiaria. Então basicamente, quando todo mundo tem o olho azul, ninguém tem o olho azul. Pelo menos pra mim dá a entender que a parte branca do olho fica azul. Então é um olho meio tenso, assim. E a terceira, e que dá um gosto especial pra todo negócio. É engraçado falar um negócio que tem gosto e cheiro de canela, dá um gosto. Ele vicia. E a pessoa que consome melange, ela tem uma dependência. Então o que acontece? Apenas esse planeta produz isso que é essencial para todo o comércio, para toda a existência do universo naquele momento. E a história conta da família Atreides, que eles são colocados como stewards, né? Como governantes daquele planeta, por causa de uma série de intrigas políticas e tal, que estava tentando destruir os Atreides. E, cara, não dá muito spoiler nem nada, assim, a história ela é interessante porque ela vai pulando as gerações. Então você começa com o Paul, se eu não me engano, aí você tem um outro livro, é o começo do livro é o pai do Paul, depois o Paul assume, depois você tem um que eu acho que é o filho do Paul, aí depois acontece algumas coisas, o filho do Paul vira um imperador, ele como imperador, o terceiro, se eu não me engano, aí depois começa a pular, tipo, várias gerações, tipo, porque vamos dizer assim, como eu falei da longevidade, o imperador ele vive 1000 anos, então tipo, tem esses intervalos, tem umas coisas muito legais, assim, eles têm o que eles chamaram de jihad luteriano, basicamente Matrix, uma guerra entre homens e máquinas, só que nessa versão os homens venceram, as máquinas foram destruídas e tem tipo uma lei universal que não vai se criar mais máquinas conscientes e não vai dar mais do que o poder de uma calculadora para uma máquina. Então como que tudo é processado? Eles criam, acho que é uma alteração genética, mas eu sei que tem coisas mentais envolvidas, eles criam os mentats, que são basicamente computadores humanos, ou melhor, humanos computadores, porque são seres humanos, pelo menos acho que todos os mentats que eu me lembro agora no livro são humanos, porque você tem algumas outras raças, mas nada é muito escrachado, tipo, não é Star Wars, tem aquelas raças diferentes, bicho com vários braços, todos lembram humanos, mas você vê que um é um humano um pouco menor, o outro ele é mais magro, tem um formato esquisito. Acho que o bicho mais esquisito são os navegadores, simplesmente porque eles vivem numa nuvem de melange o tempo inteiro. Então, esses mentats, eles têm uma coisa muito legal que eles entram como se fosse um transe hipnótico, auto-hipnose, que eles entram nesse estado de computar as coisas. Então eles têm uma memória maravilhosa, eles conseguem associar coisas. Outra linha que você tem é uma linha religiosa muito forte, porque tem no começo os Fremens,
que são os habitantes naturais de Duna. Então eles têm toda a crença e a religião deles baseado no verme. É quase que tribal, é o sistema tribal deles. E são nômades. Eles têm aquela questão que é um dos grandes chamarizes de Duna, que é eles têm a roupa que absorve absolutamente toda a água que você produz. Então o que você transpira, o que você respira, que é para conservar a água. A água é o bem mais precioso. Até, por exemplo, tipo, se uma pessoa morre e você chora por aquela pessoa, você tá fazendo a maior honraria do universo perante os Fremens para aquele morto, porque você está gastando a sua água pessoal para aquela pessoa. Você tá derramando lágrimas. E sempre que alguém morre, eles passam por um processo que extrai toda a água, né? Basicamente uma mumificação forçada. Você extrai toda a água do morto, porque essa água tem que ser aproveitada. A água volta para a tribo. Então isso é muito legal. Você tem a religião deles. Você tem as Bene Gesserit, que é o que me lembra um pouco mais um conclave de freiras, né? São todas mulheres, vivem de especiaria. Elas até se chamam de reverendas madres e tal. E elas, por consumir, elas têm uma capacidade que é interessante, que elas passam, num certo momento, por uma provação que é uma agonia imensa. E se ela sobrevive, ela atinge um outro nível de consciência. E ela consegue acessar as memórias das antepassadas dela. A história do Poe começa, né? O começo do livro é exatamente o que acontece quando um homem consegue esse poder, porque teoricamente são sempre mulheres. Eu não lembro o nome, era Hide Zarak, alguma coisa assim, que é o homem, que basicamente tem até uma profecia em volta disso, e a história começa a partir daí, porque essas Bene Gesserit, elas chegam num nível de conhecimento corporal e mental grande o suficiente para, tipo, elas podem escolher o sexo da criança que elas vão ter, elas podem escolher se elas vão abortar, se elas vão engravidar, o que elas vão fazer. E o que acontece? Tava todo o preparo genético, né, porque eles fazem os casamentos adequados, a união dos casais adequadas, né, não obrigatoriamente por casamento, mas só para reprodução mesmo, que eles chamam de reprodução controlada, para ter a genética boa. E era para nascer uma madre superiora das honradas madres. Só que a mãe, que é a Jéssica, ela ama tanto o marido dela, e o marido queria um filho homem. E ela tem a criança que estava toda preparada genética para ser o papa das honradas madres, das reverendas madres. Honradas madres só aparecem lá no final. É uma outra pegada completamente bizarra, porque elas fazem o controle das pessoas puramente pelo sexo. É bizarro o conceito, mas é muito legal. Mostra como nós homens somos um bando de idiota. O que acontece? Ela amava tanto o marido queria um filho. Então pegou todo esse preparo genético e nasceu um menino. Aí, obviamente, desencadeia a profecia e tudo mais. Mas como eu ia dizendo, esse é um livro que vale a pena. Leia o primeiro, sabe? São 6 livros. É uma saga longa, como eu falei, são 3.000 páginas. Leia o primeiro livro. Ele é um pouco menor que os outros, eu não lembro quantas páginas tem. Somente porque, obviamente, eu não li físico, não vou ficar carregando um puta tolete de 3.000 páginas, que, se eu não me engano, a Aleph fez isso. Então, assim, leia o primeiro. Vale muito a pena. É um livro muito legal de ficção. Ele tem essas partes interessantes de ficção, mas tem a questão política e religião por trás, que é uma densidade da história que você vai lendo e você vai se envolvendo, e depois, quando você tá no final do segundo livro, você já tá, tipo, tão imerso, você começa a se sentir parte daquele universo. É uma sensação muito gostosa. O Frank Herbert é muito bom de escrita política, porque não fica maçante. Ele usa muito diálogo, e diálogos proporcionalmente leves, pra falar de política, pra falar de religião. Porque além disso, obviamente, mais pra frente, você vai ter a galera que cultua o imperador, você vai ter as honradas madres, que meio que criam sua própria linha filosófica aí. E você tem a galera que, depois que Duna tem uns acontecimentos lá, Duna acaba sendo abandonada, eles cultuam o verme também, mas não como os Fremen. Aí parece muito a religião católica, o jeito deles. Tem umas coisas muito legais, do tipo, a tecnologia avançou tanto que ela teve que regredir. Eles criaram armas lasers incríveis, e na hora de criar um escudo pra isso, o escudo dá uma reação com o laser. Se o laser atinge o escudo, dá uma explosão nuclear no lugar. Então, basicamente, as pessoas não podem usar armas laser mais, porque todo mundo usa escudo. E por causa disso, as pessoas aprendem combate corporal e tudo mais. É bem legal isso. É uma história que, apesar de ser uma saga, como eu disse, ela é quebrada em épocas. Se você ler o primeiro e gostar, pode ler o segundo. Se você continuar na pegada, você vai lendo. Ou o contrário, por exemplo, você leu o primeiro livro aqui, você cansou dele. Se você ler o próximo livro daqui a 2, 3 anos, ele vai se encaixar bem, né? Ele é um livro que funciona legal em individual e funciona muito mais legal em conjunto. Bom, então é isso, fica aqui a minha dica. Quem quiser conversar mais comigo, vem falar comigo no Twitter, por exemplo, a Gevertamati, vai estar aí na descrição. Ou deixe seus próprios comentários, venham discutir o livro comigo, é muito gostoso, uma discussão política bem legal.
faz pensar em muitas coisas, faz pensar no que é importante na vida, porque são situações assim que é clássica da metáfora, que é uma coisa ser tipo tão longe e tão perto ao mesmo tempo. Apesar do tamanho, é uma leitura fácil, não é complexo, não tem grandes termos. Isso é outro ponto maravilhoso. Apesar de ter sido escrito em 1965, esse livro ele tem uma linguagem extremamente adequada para a atualidade. As traduções são muito boas, você acha traduções em português que nem isso aqui é a mídia física, a tradução é pela Aleph. A Aleph tem um ótimo histórico de tradução de livro, de trazer literatura estrangeira pra gente. Tem um filme que eu não lembro do ano, que ele foi lançado agora, mas é um filme antigo, que é uma merda. Não vale a pena. Se você ver o filme, você vai falar, tipo, é só isso o livro. E, cara, tipo, o livro é uma coisa tão maior. É uma pena, porque é um livro de 500 páginas, posto num roteiro pequeno. O filme, se eu não me engano, tem 1h30, sabe? É um dos filmes antigos que fizeram um pouco mais curto. Só tem a cena legal que, tipo, os Fremen aprendem a cavalgar esses grandes vermes de areia e, obviamente, a gente, como fã de cinema, gosta de uma questão visual muito grande. Então, a hora que o cara vai ver o verme, cavalga o verme, é tudo um chroma key nervoso de antigamente, mas é bacana ainda, dá pra ver. Mas só isso, tipo, em relação ao enredo, fica com o livro, que é legal. Tem 2 jogos, se eu não me engano, o Duna e o Duna 2, que são pra PC, são jogos de estratégia. É bem legalzinho, vale a pena revisitar, ou se só tiver curiosidade, olhar no YouTube, por exemplo. Beleza, meus queridos? Qualquer outra dúvida que vocês tiverem desse livro, qualquer coisa que vocês quiserem discutir, venham falar comigo via Twitter ou via post. Se inscreva no canal, por favor. Deixe o seu like se você gostou do vídeo. E se você quer deixar o seu dislike, eu vou começar a falar isso. Se você quer deixar o seu dislike, deixa a justificativa por que você não gostou, porque a gente tá aqui pra melhorar. E se você realmente gostou, seja nosso padrinho. Tem aqui o link aqui embaixo. Absolutamente qualquer ajuda é bem-vinda, gente. De manter a continuidade, poder melhorar a nossa capacidade de gravação e tudo mais. Beleza, meus queridos? Então, até a próxima. Ficamos por aqui. Beijo arenoso pra vocês.